Misteriosos sinais de rádio vindos de uma galáxia situada a bilhões de anos-luz de distância chegam à Terra. Poderosos, eles carregam uma quantidade de energia equivalente a tudo que o Sol emite em um século. Seriam mensagens de uma civilização alienígena que possui tecnologias muito avançadas? Esses fenômenos dividem os cientistas. Para alguns, trata-se de sinais emitidos por estrelas de nêutrons que resultam do colapso de uma estrela gigante de tamanho equivalente a 8 vezes a massa do Sol. Outros não descartam a hipótese de que sejam extraterrestres tentando contato com a Terra. Esta edição do Matéria de Capa, que fala sobre alienígenas, está só começando. Fique com a gente. Misteriosos sinais de rádio vindos de uma galáxia situada a bilhões de anos-luz de distância chegam à Terra. Eles carregam uma quantidade de energia equivalente a tudo que o Sol emite em um século. Seriam mensagens de uma civilização alienígena que possui tecnologias muito mais avançadas do que a nossa? Esse tipo de sinal, que atravessa o espaço viajando por bilhões de anos-luz, divide os cientistas. Para alguns, trata-se de extraterrestres tentando contato com a Terra. Para outros, teriam sido emitidos por estrelas de nêutrons que resultam do colapso de uma superstar, uma estrela gigante de tamanho equivalente a 8 vezes a massa do Sol. Os sinais misteriosos representam novos desafios para os astrônomos. Eles têm origem numa galáxia situada a 3 bilhões de anos-luz da Terra. Cada ano-luz tem cerca de 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Denominados FRBS, sigla em inglês para rápidas explosões de rádio, os sinais trazem elementos que podem ajudar a decifrar o enigma. Entre outros, o fato de que podem ser detectados por vários telescópios ao mesmo tempo. Isso permite que sejam estudados por cientistas de diversos países. Por enquanto, os sinais vêm sendo monitorados por astrônomos do Telescópio Parkes, da Austrália, de Green Bank, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, e da Universidade de Tóquio. Embora invisíveis a olho nu, eles são facilmente detectados pelos radiotelescópios instalados em diferentes pontos da Terra. A princípio, os sinais eram confundidos com explosões solares. Mas astrônomos da Universidade de Tóquio observaram diferenças entre essas emissões. Ao mesmo tempo, foram detectadas semelhanças com a atividade sísmica na Terra. Daí a possibilidade de que a procedência seja das estrelas de nêutrons, resultantes da explosão de uma superstar, o que se assemelha a um grande terremoto. Os cientistas acreditam que o estudo desse fenômeno pode levar a importantes descobertas sobre os terremotos que até hoje não podem ser previstos. As estrelas de nêutrons possuem poderosos campos magnéticos que têm sido alvo de pesquisas por cientistas do Departamento de Astronomia da Universidade de Tóquio. Nos últimos anos, os astrônomos daquela universidade registraram 7.000 emissões de sinais de FRBS, ou rápidas explosões de rádio, o que tem proporcionado um amplo campo de estudos. Um exoplaneta que possui um estranho campo magnético conectado a uma estrela próxima. Os cientistas não descartam nenhuma hipótese na investigação sobre uma possível vida extraterrestre. O nome dele é YZ7b. Trata-se de um exoplaneta, ou seja, um planeta situado além do sistema solar que orbita uma estrela anã chamada YZ7. Está situado a mais de 100 trilhões de quilômetros da Terra e reúne algumas condições fundamentais para abrigar algum tipo de vida, ainda que seja de forma bastante primitiva. Quando os cientistas procuram um planeta onde pode existir vida, a primeira condição é que seja rochoso e tenha um campo magnético. Para se ter uma ideia mais clara, o campo magnético garante a existência da vida na Terra, ao formar uma camada de proteção contra a radiação do Sol.
Embora situado a trilhões de quilômetros da Terra, o YZ7b emite sinais que chegam ao nosso planeta. Os estudos mostram que esse planeta não apenas é rochoso, como tem um campo magnético. E esperamos descobrir mais detalhes, disse Joe Pass, diretor do Observatório Nacional de Radioastronomia dos Estados Unidos. A estrela EZ7 e seu planeta Y7b formam um par ideal. São tão próximos que o planeta completa sua órbita em apenas 2 dias. Em comparação, no Sistema Solar, a órbita mais rápida em torno do Sol é a de Mercúrio, que leva 88 dias. A da Terra, 365 dias. Será que uma lua de Saturno guarda segredos sobre a vida extraterrestre? Alguns cientistas acreditam que sim. Uma bola de rocha coberta de gelo com um oceano de água líquida sob a superfície. Assim é Enceladus, a 6ª maior lua de Saturno. Para os cientistas da NASA, Enceladus é o local mais provável para abrigar algum tipo de vida no sistema solar fora da Terra. Daí o fato de que a Lua tem sido o alvo preferido de estudos por parte de especialistas em astrobiologia. Se existe alguma forma de vida por lá, seriam micro-organismos capazes de sobreviver no oceano existente sob a superfície gelada. Saturno é o planeta com o maior número de luas no sistema solar, 146. Uma delas, Titã, é maior do que o planeta Mercúrio. Depois de Saturno, Júpiter vem em segundo lugar com 95 luas. As primeiras descobertas sobre as características de Enceladus foram feitas pelas naves Voyager 1 e 2 na década de 80. Mas foi graças à missão Cassini, em 2015, que foi constatada a existência de um oceano entre o núcleo rochoso e a superfície de gelo do satélite. E mais, a Lua tem vulcões que ejetam grandes jatos de vapor de água. Por mais de uma década, a missão Cassini estudou as luas e os anéis de Saturno. Imagens de galáxias jovens que surgiram após o Big Bang. O estudo desses aglomerados de estrelas e outros corpos espaciais deve esclarecer como as galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, evoluíram ao longo de bilhões de anos. O Big Bang, a grande explosão que deu origem aos planetas, às estrelas e tudo que conhecemos no universo, ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos, segundo a maioria dos cientistas. Mas nem todas as galáxias nasceram naquele período. Algumas surgiram cerca de 2 ou 3 bilhões de anos após o Big Bang. E são conhecidas como galáxias jovens ou adolescentes. Cientistas da Northwestern University de Chicago, nos Estados Unidos, estudam a trajetória desses aglomerados de estrelas com base em imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb. A partir desses estudos, os astrônomos esperam descobrir como as estrelas nascem, evoluem e se juntam para formar as galáxias. Estamos tentando entender como tudo isso aconteceu ao longo desses bilhões de anos, afirma Alison Strong, pesquisadora do Carnegie Center, instituição dedicada às pesquisas espaciais da Northwestern University. Strong lembra que após o Big Bang, ocorreu um período de intensa atividade espacial com a formação dos planetas, bilhões de estrelas, cometas e outros corpos espaciais. Até agora, o telescópio James Webb já capturou detalhes de 33 galáxias bem distantes da Via Láctea, e cada uma delas deve proporcionar uma série de novas descobertas. Um pesquisador de Harvard afirma ter descoberto amostras de uma tecnologia que pode ser de algum lugar fora da Terra. Elas estavam em um meteoro que caiu na costa da Papua Nova Guiné, no Pacífico. Avi Loeb, professor e pesquisador da Universidade de Harvard, disse que encontrou, com a ajuda de ímãs, 10 microesferas no fundo do mar que ele acreditava ser de ferro. Mas, ao olhar no microscópio, as cores dourada, azul e marrom chamavam a atenção. Algumas, inclusive, lembravam uma miniatura da Terra.
Uma análise da composição mostrou que os objetos encontrados são feitos de 84% de ferro, 8% de silício, 4% de magnésio e 2% de titânio, além de outros microelementos. Para o cientista, o fato de o meteorito ser composto de materiais mais duros que o ferro sugere que poderia ser parte de uma nave de outra civilização ou um aparelho tecnológico. Loeb disse que as análises nesse sentido estão apenas começando. O pesquisador também ganhou as páginas dos jornais do mundo todo ao afirmar que um estranho objeto cósmico avistado em 2017 poderia ser de uma mega estrutura alienígena. O objeto foi avistado no Havaí e deixou os cientistas perplexos com a rapidez com que se deslocava. A velocidade era tão fora do comum que alguns cientistas acreditam até hoje que se tratava de um objeto feito por alienígenas. Os astrônomos, então, o nomearam de Oumuamua, que em havaiano significa o mensageiro de longe que chega primeiro. Um artigo publicado na revista Nature propõe que o comportamento do objeto era um mecanismo físico observado em outros cometas gelados e que se tratava da desgaseificação do hidrogênio que ocorre à medida que o astro se aquece sob a luz solar. As buscas do astrofísico Avi Loeb continuam com o projeto Galileu, que desde 2021 busca provas físicas da existência de ETs. Daqui a pouco, o mais completo relatório da história sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. E ainda, raio cósmico de fora da Via Láctea surpreende cientistas. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou o mais completo relatório da história sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Será que eles realmente existem? Nos filmes, os OVNIs quase sempre são retratados como objetos que causam medo, muito medo. Na vida real, a NASA diz que muitas testemunhas com credibilidade, muitas vezes aviadores, militares, relataram ter visto objetos que não reconheceram no espaço aéreo dos Estados Unidos. O documento diz que a maioria desses fenômenos já foi explicada, mas que um pequeno número não foi identificado como fenômenos naturais ou produzidos pelo homem. A agência agora chama esses eventos de fenômenos anômalos não identificados, ou UAP na sigla em inglês. Para a NASA, os relatos oculares são difíceis de serem comprovados ou refutados. Os cientistas dizem que não há razão para concluir que os fenômenos tenham quaisquer fontes extraterrestres, mas afirma que esses objetos devem ter viajado através do nosso sistema solar para chegar aqui. No relatório apresentado pela NASA, não é possível comprovar que existe vida extraterrestre, mas também não é possível negar essa existência. O documento apresentado pela agência se baseou apenas em dados que não são confidenciais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ainda mantém imagens e vídeos sob sigilo, com acesso proibido para a imprensa e o público. Logo depois da NASA apresentar esse relatório, um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos veio a público para confirmar: os Estados Unidos têm OVNIs intactos de origem ainda desconhecida. David Charles Grush, de 36 anos, é um ex-oficial condecorado no Afeganistão. Foi funcionário da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e do Escritório Nacional de Reconhecimento. Ele atuou em uma força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados e foi categórico na denúncia feita ao site americano The Debrief.
Segundo Grush, as informações sobre os objetos voadores não identificados que foram recolhidos pelo governo são mantidas em sigilo de forma ilegal pelo Congresso. No entanto, o ex-oficial disse não ter visto pessoalmente os veículos. A NASA diz que uma das prioridades da agência é a busca por vida em outras partes do universo, mas que até agora não encontrou nenhuma evidência confiável de vida extraterrestre. Para a agência, também não há evidências de que os objetos sejam de outros planetas. Uma partícula de energia extremamente alta foi detectada caindo na Terra. A descoberta deixou os cientistas surpresos, porque ela teria vindo de uma região não identificada do espaço, fora da nossa galáxia. Esse já é o segundo evento cósmico misterioso detectado nas últimas 3 décadas. Amaterasu, a deusa do sol japonesa. Esse foi o nome dado a um dos raios cósmicos de maior energia detectados até agora. Segundo cientistas, só eventos em escalas que superam a explosão de uma estrela conseguem produzir partículas como essa. O que surpreendeu os pesquisadores é que a partícula parece ter vindo de fora da Via Láctea. A descoberta foi publicada na revista Science. Intrigado, o professor John Matthews, da Universidade de Utah, coautor do estudo, disse que ao traçar sua trajetória até a fonte, os pesquisadores não encontraram nada suficientemente energético capaz de produzi-la. A Amaterasu tem uma energia milhões de vezes maior do que as partículas produzidas no Grande Colisor de Hadrons, o acelerador mais poderoso do mundo, que fica no CERN, na Suíça. Raios cósmicos chovem sobre a Terra quase o tempo todo e podem ser detectados por instrumentos como o Observatório Telescope Array em Utah, onde a Amaterasu foi descoberta. Localizado a 1.200 metros de altitude, no deserto do estado americano, o telescópio fica numa posição privilegiada para detectar raios cósmicos altamente energéticos. Atualmente, ele passa por uma expansão que os astrônomos esperam que ajude a resolver esse mistério. Assim que receber 500 novos detectores, ele terá uma área maior para captar mais eventos extremos como esse. Daqui a pouco, a magia do fósforo, o elemento químico pouco lembrado quando se trata da formação da vida. E ainda, será que as luas de Saturno e Júpiter um dia vão abrigar colônias humanas? Será que num futuro não muito distante, os humanos estarão vivendo numa das luas geladas de Júpiter ou Saturno? Os cientistas não descartam essa possibilidade. Endereço postal: Titã, lua de Saturno, ou Ganímedes, lua de Júpiter. Se há 2 lugares no espaço extraterrestre que um dia poderão abrigar colônias humanas, são essas luas de Júpiter e Saturno. Por enquanto, cientistas estudam os locais de um possível pouso de naves tripuladas em missões exploratórias. Estudos nesse sentido são conduzidos por pesquisadores do Instituto de Geofísica da Universidade do Havaí, liderados pela professora Liliane Burcardi. A maior das 146 luas de Saturno, Titã, possui rios, lagos e mares que tornam parte de sua superfície habitável, embora em condições bem diferentes da Terra. Com máscaras e trajes especiais, humanos poderiam passar temporadas lá, desde que protegidos para enfrentar temperaturas de até 170 graus abaixo de zero. As principais descobertas sobre Titã foram feitas pela missão Cassini, da NASA.
Por sua vez, Ganimedes não é apenas a maior das 95 luas de Júpiter, também é o maior satélite natural do Sistema Solar e o único a possuir um campo magnético. Entre outros detalhes, o telescópio espacial Hubble detectou a presença de oxigênio na atmosfera de Ganimedes, fato decisivo para permitir alguma forma de vida por lá. Também foi detectada a existência de uma crosta de gelo e água líquida. As temperaturas lá podem ir além de 140 graus negativos. As naves Voyager 1 e 2 e Pioneer 10 contribuíram com o maior número de informações que os cientistas possuem atualmente sobre Júpiter e suas luas. Pouco lembrado quando se fala na existência de vida na Terra, o fósforo é um dos elementos químicos que os cientistas buscam nas pesquisas espaciais. Nos seres humanos, eles estão presentes do DNA aos ossos e células. A vida, como a conhecemos, não é possível sem os fosfatos. Essa combinação de fósforo com oxigênio é essencial para a criação de DNA e RNA, moléculas que transportam energia, membranas celulares, ossos e dentes em pessoas e animais, e até no microbioma marinho de plâncton. E é justamente por causa do fosfato que a busca por vida extraterrestre em nosso sistema solar ficou mais emocionante. A partir de dados da sonda Cassini, uma equipe formada por cientistas de 10 instituições ao redor do mundo detectou fosfatos no oceano coberto de gelo de Encelados, a sexta maior lua de Saturno, mostrando que é habitável. O estudo foi publicado na revista Nature. Na lua de Saturno, eles encontraram concentrações 100 vezes maiores das que existem aqui na Terra. Segundo o professor Christopher Klein, do Instituto de Pesquisa Southwest, nos Estados Unidos, esta é uma descoberta impressionante para a astrobiologia e um grande passo na busca por vida fora da Terra. Uma das maiores guinadas na ciência nos últimos 25 anos foi a revelação de que planetas com oceanos subterrâneos são comuns no nosso sistema solar. O que vale não só para as luas geladas Europa, Titã e Encelados, como para o distante Plutão, aumentando o número de mundos em toda a galáxia que poderiam abrigar algum tipo de vida alienígena. Agora, o próximo passo é voltar à lua de Saturno para ver se aquele oceano, além de habitável, é habitado. Na busca por vida extraterrestre, cientistas encontraram o que consideram um sistema solar perfeito. 6 planetas integram esse sistema que se formou há cerca de 12 bilhões de anos. Portanto, bem depois do Big Bang. Batizado de HD 110067, o sistema guarda diferenças fundamentais em relação ao nosso sistema solar. Todos os 6 planetas têm praticamente o mesmo tamanho. Isso porque a formação não se deu de forma violenta, como ocorreu com os 8 planetas que giram em torno do Sol, no qual gigantes como Saturno e Júpiter pertencem ao mesmo alinhamento de outros bem menores. Artigo publicado pela revista Nature revela que a descoberta vem sendo acompanhada por cientistas da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e de Warwick, no Reino Unido. O sistema está localizado a cerca de 100 anos-luz da Terra, lembrando que cada ano-luz tem 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros e foi qualificado de perfeito porque não teve origem caótica e, ao longo de sua história, não passou por transformações bruscas. Os planetas desse sistema foram detectados por astrônomos europeus e norte-americanos. Eles utilizaram o TESS, sigla em inglês para Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito da NASA, e CHEOPS, ou Satélite de Busca e Caracterização de Exoplanetas da ESA, Agência Espacial Europeia. A
A inteligência artificial, que já vem se mostrando eficaz em diversas áreas, promete acelerar a busca por vida extraterrestre. Pelo menos é o que acreditam cientistas de institutos de pesquisa dos Estados Unidos. A revista Nature Astronomy revelou que já foi construído um sistema de inteligência artificial voltado para a detecção de sinais vindos de fora da Terra. Extremamente poderoso, o sistema é muito mais avançado do que os algoritmos usados nos supercomputadores. Apenas nos primeiros testes já foram detectados 8 sinais que despertaram o interesse dos astrônomos. E esse material vem sendo objeto de estudos mais profundos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!